Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados, né? Para a gente continuar estudando aqui, né? Durante esse período online, durante esse período de quarentena. Então, essa é a nossa maneira que a gente encontrou para a gente continuar estudando, vocês continuarem aprendendo, né? Espero que vocês estejam conseguindo aprender alguma coisa similar, pelo menos o básico do que eu gostaria de passar para vocês, ok? A aula hoje, nós vamos dar continuidade às aulas anteriores, ainda falando sobre reações orgânicas. Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de reação orgânica, que são as reações de eliminação. A gente já falou de adição e substituição. Quando a gente fala, por exemplo, uma reação de eliminação, essa palavra eliminar, eliminação, quer dizer o quê? Que você vai pegar e eliminar alguma coisa. Isso é óbvio, né? Uma reação de eliminação é aquela onde você tem um único reagente e desse reagente você vai eliminar alguns átomos ou um grupo de átomos para formar uma outra molécula. Quer dizer, a reação de eliminação é identificada quando você tem um único reagente formando dois produtos. E se vocês lembrarem os vídeos anteriores, quando a gente falou sobre reação de adição, nós comentamos que uma adição são dois reagentes que são somados para formar um produto. A eliminação é o contrário, um reagente formando dois produtos. Logo, nós podemos afirmar que a reação de eliminação seria o oposto da reação de adição. Não só a gente pode afirmar isso, como a gente pode ver isso na prática. Enquanto que na adição a gente tinha um reagente orgânico e um inorgânico. E o orgânico, ele tinha que ter uma cadeia insaturada, e aí você quebrava a ligação dupla ou tripla e adicionava os dois átomos, ou os átomos do grupo de átomos, para formar um produto. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar o reagente, vai eliminar um grupo de átomos e formar dois produtos. Então, se você ouvir por aí que a eliminação é o inverso da adição, isso não está errado não. Claro, a gente vai ver alguns tipos de eliminação que seguem um outro mecanismo à parte, que não tem nada a ver com a adição. Mas existem alguns tipos que são literalmente o oposto. Vocês aprenderam a hidrogenação, que é a adição de hidrogênio. Na eliminação, existe a desidrogenação, que é a eliminação de hidrogênio. Quer dizer, você tem um alcano, por exemplo, obviamente que não é só pegar essa substância, o etano, colocar num recipiente e dizer, bora meu filho, reage. Não, existem algumas condições que você vai submeter esses reagentes. Então são essas condições que você vai utilizar para determinar a eliminação. Então, por exemplo, no caso da desidrogenação, para fazer esse rapaz eliminar hidrogênios, nós temos que usar o calor como um catalisador. Sempre que você vê isso aqui, é sinal que está acrescentando calor. Logo, é um processo endotérmico. Então, esse reagente, ao receber calor, ele vai eliminar os hidrogênios. E como é que ele vai eliminar os hidrogênios? Ele vai eliminar da seguinte forma. Ele vai retirar esses hidrogênios aqui, formando H2 como um subproduto. E aí você vai ter o deslocamento dessa ligação aqui, ó. Então você vai chegar até esse produto. Que é exatamente o oposto da hidrogenação. É só isso. Se eu pegasse a seta e fizesse isso aqui, isso seria uma adição. O contrário, uma eliminação. Claro que na adição, na hidrogenação, a gente aprendeu que a gente usa um metal como catalisador. Então, se eu coloco essas duas substâncias químicas em presença de níquel ou platina, essas duas reagem para produzir isso aqui. Claro, se a gente alterar a quantidade de calor que a gente vai ceder aqui no meio, é possível você eliminar mais dois hidrogênios, transformando
o produto em um alceno em um alcino. Quer dizer, ao invés de ter ligação dupla, você vai ter ligação tripla. Ok? A mesma coisa acontece com a dehalogenação. É o oposto da halogenação. Enquanto na halogenação a gente adiciona halogênios, na dehalogenação a gente tira esses halogênios. Mas, como eu disse, não é só pegar a substância química, colocar lá no balão de reação e esperar que aconteça alguma coisa naturalmente. O que vai influenciar, o que vai permitir que esses halogênios saiam, são os catalisadores. Que para essa reação a gente usa um metal como o zinco em presença de álcool. Ok? Então, quando você coloca um dialeto orgânico em presença de metal, zinco e álcool, o que é que vai acontecer? Ele vai eliminar os halogênios. Empurra a ligação para cá e aí você vai ter a formação de quê? De um alceno, mais o subproduto que é o cloro, no caso é o gás cloro. Ok? Se você, ao invés de 2 cloros, se você tivesse 4 átomos de cloro, você poderia eliminar os 2 primeiro, eliminar outros 2, e aí como produto, ao invés de um alceno, você teria um alcino. Ok? Isso tudo que a gente está fazendo é o contrário do que a gente fez lá na adição. Então, se você assistiu a aula e fez alguma anotação no caderno e está assistindo essa aula agora, você pode pegar a anotação do caderno e você vai perceber que eu estou fazendo só o contrário. O tchan das eliminações está aqui, ó. É saber o que é que eu posso utilizar para permitir que a eliminação aconteça. A mesma coisa na desidrohalogenação. Qual a diferença da dehalogenação para desidrohalogenação? É que na de cima você perde ou você elimina 2 cloros. Na de baixo você só tem um cloro para eliminar. Para que essa reação seja possível, você tem que usar uma base forte. Geralmente é usada o hidróxido de potássio. Também em presença de álcool. E aí você vai tirar hidrogênio de um carbono, cloro de outro. Subproduto vai ser o ácido clorídrico e o produto principal vai ser um alceno. Isso aqui é o oposto do que acontece com o Markov-Nikov. Antes, a gente falava regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Ok? Aqui, se eu tiver vários carbonos, aí você vai tirar o hidrogênio do menos hidrogenado, ok? Para facilitar. Se eu tenho muitos carbonos, ok? Como aqui no caso não, eu vou eliminar hidrogênio de um, cloro do outro, ok? Lembrando, eu não posso tirar o cloro e o hidrogênio do mesmo carbono. Eu tenho que tirar de carbonos diferentes para que eu possa permitir, ó, o deslocamento da nuvem eletrônica para que eu tenha a formação de uma ligação dupla, ok? Então, tudo que a gente está vendo aqui nas reações de eliminação é o inverso do que acontecia antes, lá na adição, ok? Ah, professor, então toda eliminação é o oposto da adição? Não. Existem alguns tipos de eliminação que podem ou não seguir esse mecanismo, que é o que a gente vai ver agora no quarto tipo de eliminação, ok? Ó, o quarto tipo de eliminação é a desidratação. Ó, lembre bem, quando a gente falou em adição, nós falamos em 4 tipos: hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação, ou hidrólise. Assim como ocorre na eliminação, já que a eliminação é o oposto da adição, então é se esperar que nós conheçamos também 4 tipos de eliminação: desidrohalogenação, desidrogenação, desidrohalogenação. Os nomes são um pouquinho complicados, né? Deixa a gente meio confuso, a gente tem que pensar para falar. Desidrogenação, dehalogenação, desidrohalogenação e desidratação.
É quase um trava-língua, né, pessoal? A desidratação, diferente dos exemplos anteriores, elas podem ocorrer de acordo com dois mecanismos diferentes. Quer dizer, a desidratação em álcool ou em álcoois, ela pode ocorrer através de um mecanismo intramolecular ou intermolecular. Professor, por que o senhor colocou desidratação em álcool? Porque como a gente viu antes, por exemplo, na hidratação de alcenos, há produção de álcoois. Então é de se esperar que ao desidratar álcool, você obtenha um alceno, concorda? Já que é a reação oposta. Só que nesse caso, você pode ter dois produtos diferentes. O que vai diferenciar a desidratação do mecanismo intramolecular ou do intermolecular são o quê? As condições da reação. Quer dizer, se você pegar um álcool e submetê-lo a uma temperatura de 170 graus Celsius em presença de ácido sulfúrico, quer dizer, uma temperatura mais alta em presença de ácido sulfúrico, você vai favorecer a desidratação intramolecular. E o que quer dizer intramolecular? Intramolecular é dentro da própria molécula. Quer dizer, se é desidratação, quando você está desidratado, você está perdendo água. Então você vai fazer o seguinte: H mais OH elimina H2O. E aí, desloca a nuvem eletrônica para a formação de um alceno. Você vai ter aqui como produto um hidrocarboneto insaturado. O exato oposto da hidratação de alcenos. Então, antes vocês aprenderam que isso resultava nisso aqui. Ok? A diferença é porque é o seguinte: se você pegar esse mesmo produto, ó, isso aqui é a mesma coisa. Eu só posicionei o OH de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. Etanol, etanol. Se você pegar o etanol e ao invés de aquecer a 170 graus Celsius, você aquecer a uma temperatura menor, 140, em meio ácido, utilizar o ácido sulfúrico, você já impede que essa reação aconteça e promove a formação de uma eliminação intermolecular. Esse termo intermolecular, inter, é porque é fora da molécula. Quer dizer, na intramolecular, você tira a água de dentro de uma molécula. Na intermolecular, você elimina a água de mais de uma molécula. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que ao invés de você reagir uma molécula dessas, você vai reagir duas moléculas dessas. Lembrando, isso aqui é a mesma coisa, ok? Eu só estou posicionando de uma maneira diferente para que vocês entendam o que vai acontecer. Professor, é possível duas moléculas iguais interagirem? Sim. Quando você faz uma reação química, você não faz uma reação só com uma molécula. Existe lá N moléculas naquele recipiente que você está utilizando. Então, se você utilizar essas condições, a cada duas moléculas, você vai gerar um produto. E como é que esse produto é gerado? Primeiro de tudo, que é uma desidratação, então tem que tirar água. A diferença é que você vai tirar água de duas moléculas. Como assim, professor? Aqui, ó. Hidrogênio de uma, hidroxila de outra. OH mais H, H2O. E o que sobrou, deixa eu ver se eu consigo. O que sobrou você vai unir. Quer dizer, você vai ligar esse carbono a esse oxigênio. E é isso que você vai obter. Eita, professor, agora complicou, né, professor? É óbvio, né? Não dá para ser fácil a vida toda, né? Sei que vocês gostam de facilidade, mas não complicou tanto assim, não. O que vocês precisam aprender é o seguinte: na desidratação intramolecular de um álcool, você vai produzir um alceno. Isso aqui é um alceno. Na desidratação intermolecular de um álcool, você vai produzir isso aqui, que é um
éter. No caso, o etanol produz o éter dietílico. Ok? E professor, como é que eu vou saber mesmo? Aí depende da temperatura que a questão te der. Se te der uma temperatura mais alta, vai haver uma quebra dentro da própria molécula para produzir um alceno. Se der uma temperatura mais baixa, de 140 graus Celsius, quebra entre duas moléculas para produzir um éter. Ok? Então é na desidratação que a gente começa a notar que existem algumas diferenças. E isso não acontece só em álcoois, a desidratação intra e intermolecular. Vamos ver um outro exemplo. Um outro caso que isso acontece. Uma outra situação em que ocorre uma desidratação, que pode ser do tipo intramolecular ou intermolecular, é quando a gente tem, por exemplo, ácidos carboxílicos. Só que esses dois critérios, vamos dizer, esses dois tipos de desidratação dependem de apenas um único fator. Já não depende mais da temperatura, por exemplo. Ambos, calor, e eu utilizo o P2O5 como catalisador. A diferença na desidratação de ácidos carboxílicos, que vai fazer com que ele promova uma interação intramolecular ou intermolecular, está relacionada à quantidade de grupamentos carboxila. Eu não sei se vocês lembram, mas todo ácido carboxílico é identificado pela presença de um grupo carboxila. C-O, OH. Para você saber se a desidratação vai ser intramolecular ou intermolecular, você só precisa saber quantos grupos desse aqui a molécula tem. Geralmente, a molécula pode ter um ou dois. E, obviamente, esses dois têm que estar sempre nas pontas. Então, por exemplo, olhe para essa molécula aqui. Ele tem dois grupamentos C-OH, C-OH. Quando ele tem dois grupamentos, a desidratação é intramolecular. Então, você vai fazer o seguinte, você vai tirar isso aqui, que é a água, e essa ligação você vai unir aqui, ó. Vou colocar com outro pincel. Essa ligação você vai jogar para cá, ó. Então ele vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho. C, dupla O, C, dupla O, e aqui, ó. Ok? Essa ligação aqui seria essa daqui, ó. É como se fosse essa ligação, fosse essa ligação aqui, ela vem pra cá. Para se ligar com esse oxigênio e por aí vai. Ok? Então você vai produzir uma cadeia cíclica. Uma cadeia fechada. Se a molécula tiver só um grupo carboxila, logo você vai usar o mecanismo da intermolecular. Tira o OH de um, o H do outro, produz H2O, e o que sobrar você junta. H3C, C-O, simples O, esse O aqui, C-O, CH3. Com essa reação, a gente está vendo esse grupo funcional aqui agora. A gente acaba de conhecer uma nova função orgânica. Os anidridos. Nessas reações orgânicas, a gente já conheceu novas funções. A gente conheceu os nitrocompostos, a gente conheceu os ácidos sulfônicos, os aletos. Agora, nós conhecemos uma nova função, os anidridos. Anidridos são classificados como derivados de ácidos carboxílicos. Quer dizer, é um ácido, C-O,
Só que ligado a esse oxigênio vai ter uma nova C-O. Então a gente classifica como um anidrido. A diferença da desidratação intramolecular para intermolecular é que na intra você produz um anidrido cíclico e na intermolecular você produz um anidrido de cadeia aberta, de cadeia alifática. Ok? Então esses são os principais tipos de desidratação. Ok? Pessoal, além das reações de adição, substituição e eliminação, existem também várias outras reações que são importantes do ponto de vista da química, seja ela orgânica ou inorgânica, de uma maneira geral. Então a gente pode citar, por exemplo, a reação de neutralização. A neutralização é um tipo de reação química que ocorre tanto na química orgânica quanto na química inorgânica. É uma simples reação entre um ácido e uma base. Quando você reage um ácido e uma base, você tem como um produto principal um sal. Isso vale tanto para a química orgânica quanto para a química inorgânica. Se eu pensar na química inorgânica, por exemplo, é como se eu reagisse um ácido, como por exemplo o HCl, com uma base inorgânica, NaOH. Essa neutralização é uma espécie de reação de dupla troca. Então há uma troca de lugar, vamos dizer assim. O Na vem para cá, o hidrogênio vai para lá. Então você vai produzir duas substâncias químicas, o NaCl mais água. E esse NaCl que você vai produzir aqui, ele é classificado como um sal inorgânico. Então você tem aqui o ácido, você tem aqui a base, e aqui você tem o sal inorgânico. Mas a gente aprendeu que na química orgânica existem os ácidos orgânicos. Então, se existem os ácidos orgânicos, é de se esperar que a reação de neutralização também ocorra na química orgânica. Você pegando um ácido, agora a gente já tem que usar um ácido carboxílico. Eu vou usar o ácido acético como referência. E aí você reage, por exemplo, eu vou usar a mesma base com NaOH, por exemplo. E aí vai ser quase a mesma coisa, uma espécie de dupla troca. O hidrogênio vai para cá, o sódio vai para lá. E aí você vai produzir isso aqui, ó. H3C, C dupla O, Na, mais H2O. Geralmente a gente expressa em termos de íons. Então, O menos, Na mais. Então, na química orgânica, isso aqui é classificado como um sal. Sal inorgânico em cima, sal orgânico embaixo. Ok? Você só vai... É praticamente um ácido carboxílico, só que no lugar do hidrogênio, você vai ter ali um metal ligado diretamente ao oxigênio. Logo, é uma reação de neutralização. Ok? O nome neutralização é porque a gente usa uma base para neutralizar um ácido ou um ácido para neutralizar uma base e vice-versa. Aí tem tudo, é mais uma questão de pH e por aí vai. Ok? Uma outra reação química muito importante dentro da química orgânica, e aí já voltamos para a química orgânica, é a esterificação. Quando eu falo esterificação, é uma reação química utilizada para produzir um éster. Para produzir um éster, eu vou precisar de dois reagentes. Um ácido carboxílico, eu vou usar sempre o mesmo ácido como uma referência, como se fosse um padrão. E pode ser o ácido acético aqui. Lembre-se, ok? Sempre que você tiver isso aqui, ó, esse agrupamento aqui, você tem um ácido carboxílico.
E esse ácido carboxílico, ele vai interagir com um álcool. Vou usar o etanol. São dois padrões, né? Dois exemplos que a gente mais utiliza. Então, nessa interação, olha só. Isso aqui é um álcool, né? Hidroxila ligada a carbono saturado. Isso aqui é um ácido carboxílico. O que vai acontecer aqui é a mesma coisa que acontecia na desidratação. Tira o H de um, tira o H do outro, gera como subproduto a água. Vocês percebem que a água é um subproduto em vários tipos de reações diferentes, né? A água está muito presente nas reações químicas. E o que sobrou você vai juntar. Então vai ficar assim, H3C, C dupla O, esse OH saiu, vou emendar com esse O aqui. CH2, CH3. E isso daqui é um éster. Só que essa reação é uma reação reversível. O que quer dizer uma reação reversível? Que você pode reagir um éster com água e dessa reação você vai produzir um ácido e um álcool. Quer dizer, você tem um equilíbrio aqui. Da esquerda para a direita é uma esterificação. Da direita para a esquerda, a reação inversa, a gente pode chamar de hidratação ou hidrólise de ésteres. Ok? Então, essa reação a gente sempre representa com essas duas setas, já que é um processo reversível. Ok? A gente viu que as reações de eliminação são processos reversíveis em relação à adição, né? Só que você precisa de certos meios para proporcionar a eliminação. Ok? Pessoal, esses aqui são os principais tipos, digamos assim, de reações orgânicas que eu quero que vocês aprendam inicialmente. Ok? Obviamente que futuramente, se tivermos tempo, nós podemos introduzir outros tipos de reações orgânicas e a importância de outras reações para o estudo da química de uma maneira geral, como geração de energia e por aí vai. Ok? Então espero que vocês tenham aprendido. A aula hoje foi bem mais curta, né? Eu espero que, na minha tentativa de sempre tornar as aulas mais curtas, os vídeos mais curtos, pode ser que eu fale um pouco atropelado e vocês acabem perdendo o raciocínio ou não conseguindo acompanhar. Então, caso isso aconteça, infelizmente vocês não podem tirar dúvida agora, né? Que eu vou gravar esse vídeo e postar. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar lá no WhatsApp na hora que vocês forem fazer as atividades de vocês. Professor, não consegui fazer essa atividade aqui, não tem problema nenhum. Pode perturbar, que eu estou sempre à disposição de vocês. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se cuidem e até a próxima aula. Ok, pessoal?